Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um tema da nossa série e nesse vídeo iremos abordar um pouco sobre como identificar uma igreja verdadeira. Nesse vídeo nós iremos trazer para você 8 dicas para você conseguir identificar entre várias que existem pelo mundo uma igreja verdadeira que ensine as suas doutrinas de acordo com a Bíblia Sagrada. Se você ficou curioso sobre esse assunto, então assiste o vídeo até o final. Meu nome é Thiago, do canal Thiago Mariano Desbravador. Uma das primeiras coisas que a gente deve saber sobre esse assunto desse vídeo é que na enciclopédia das religiões existem cerca de 9 grupos, os maiores grupos religiosos do mundo. E entre eles tem o cristianismo. E o cristianismo tem cerca de mais de 35 mil grupos, igrejas diferentes, denominações. E nós iremos saber qual apresenta uma doutrina de acordo com a Bíblia, uma doutrina verdadeira. Em João, capítulo 7, versículo 17, diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Esse versículo está nos instruindo a gente procurar saber se aquilo que as igrejas abordam, se são exatamente doutrinas de Deus, se o que a igreja ensina é de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui, Paulo fala a respeito da coluna, baluarte da verdade. A igreja deve ser uma fonte da verdadeira doutrina de Deus. Nós iremos saber mais à frente 8 colunas, 8 dicas para a gente identificar uma igreja verdadeira, que a igreja verdadeira segue esses princípios. A primeira coluna da verdade que a gente irá ver está em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados somente no fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Essa primeira coluna está nos referindo que Cristo deve ser o centro da igreja, que Cristo deve ser o principal na igreja. Ele é a principal pedra angular da igreja. E a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo, os dois incluídos, devem ser o mapa para guiar o povo de Deus na verdadeira igreja que Deus colocou nessa terra. A segunda coluna está em Atos 16, versículo 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e sereis salvo tu e tua casa. Em Atos 4:12 fala o seguinte: e não há salvação nenhuma outra, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importamos que sejamos salvos. Tem mais um versículo bem interessante. 1 Timóteo 2,5 fala o seguinte: por quanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa coluna está nos falando que a igreja verdadeira prega a doutrina que só é salvo quem crê em Cristo, quem tiver fé em Cristo como o único Salvador, como o único mediador, aquele que irá lutar pela sua salvação. Vamos agora para a terceira coluna. Está em João 14, capítulo 1 a 3. Preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa coluna está nos dizendo que a igreja verdadeira anuncia a volta de Jesus, um evento com milhares de anjos, um evento que todo olho irá ver, que Deus irá vir com grande esplendor e glória para vir buscar os seus salvos. Então, a igreja verdadeira ensina isso. Vamos agora para a quarta coluna. João, capítulo 14, versículo 15, fala o seguinte: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Deixa eu mostrar aqui para você mais um versículo. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Vou mostrar mais um para você. Apocalipse 14, 12 fala o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais um versículo para você. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Essa coluna está nos afirmando que, de acordo com esses versículos que a gente leu, que a igreja verdadeira segue os 10 mandamentos. E a gente percebe também que o inimigo é irado com essa igreja. Tenta fazer tudo para destruir esse povo fiel que segue os 10 mandamentos. Agora para a quinta coluna, Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me até os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus e adoram a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa coluna está nos ensinando que a igreja verdadeira, de acordo com os versículos aqui que a gente leu, fala que essa igreja receberia o dom profético. Nos últimos dias haveria profeta que iria instruir o povo na missão. Pois de acordo com o que a gente leu, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos agora para mais uma coluna. Em Isaías capítulo 58, versículo 3 diz o seguinte: se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamará ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrareis não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Mais um versículo para você. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. Vou ler primeiro 12. Também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Essa coluna nos apresenta que a igreja verdadeira ensina a guarda do verdadeiro dia, que é o sábado, a vigência do sábado, como um dia de guarda e como um dia de fidelidade e amor a Deus. Pois Deus mesmo, quando criou a terra, Ele deu o exemplo. E Ele pediu para que a gente fizesse a mesma coisa. E essa igreja segue esse princípio que Deus nos ensinou antes da queda do homem. Vamos para mais uma coluna. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Mais um versículo para você. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. A Bíblia, como a gente viu aqui em Apocalipse, está falando que um anjo saiu voando pelo meio do céu
e tinha um evangelho para pregar a toda nação, tribo, povo, língua. Então, de acordo com esses versículos, está nos falando que a igreja verdadeira iria pregar o evangelho, mas não só naquele local em que ela está localizada, não só naquela cidade ou naquele estado, mas não, em todo o mundo. Essa pregação desse evangelho, essa igreja verdadeira, seria uma igreja mundial, uma igreja que iria pregar o evangelho para todo mundo, a todas as pessoas. E vamos agora para a oitava coluna e a última coluna. Vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mais um versículo para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Esses versículos estão nos instruindo e dizendo que esta igreja, a igreja verdadeira, iria seguir os princípios de saúde da Bíblia, que se localiza em Gênesis capítulo 1, versículo 29, e também o capítulo 11 de Levítico, que nos instrui tudo que se pode comer e que não se pode comer. Então a igreja verdadeira seguiria esses princípios de saúde, de comidas saudáveis que se poderiam comer. Esse foi a última coluna dessas 8. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Mais um versículo para você, João capítulo 10, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Mais um versículo, Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Esses 3 versículos que eu li estão nos fazendo um apelo. Deus está nos chamando para que a gente venha pegar essas 8 colunas da verdade e aplicar à igreja. Se aquela igreja passar nessas 8 colunas, então é a igreja verdadeira. Se por acaso não passar, Deus está convidando para que a gente vá e encontre uma igreja verdadeira para estar. É um convite de Deus, mas Deus também nos fala que tem pessoas salvas em todas as igrejas. Mas o que Deus quer que a gente faça é que a gente não venha nos prender a doutrinas humanas. Ele quer que a gente descubra a verdade bíblica, o que a Bíblia realmente fala. Ele não quer que a gente esteja com os olhos tampados e não sabendo da verdade, pois muitos líderes religiosos estão enganando as pessoas, os membros, com mentiras. Deus nos convida, venha, saia desse aprisco, saia daí e venha para os meus braços. Deus está te chamando a você, para você sair de onde você está e ir em encontro de Deus, do aprisco de Deus. Pois cada vez mais que estiver se aproximando no final dos tempos, muitos mais profetas falsos irão surgir, mais igrejas irão confundir a mente das pessoas. Então Deus quer que a gente se firme mais na palavra dele, e assim iremos encontrar
a verdadeira igreja que Deus quer que a gente congregue, que a gente faça parte. Uma igreja que ensine totalmente a verdade. Vou só rever para vocês as 8 colunas. A primeira coluna que a gente falou foi aceitar a Bíblia toda como uma única regra de fé e prática. A Bíblia como principal fundamento, aceitando o Antigo e o Novo Testamento. A segunda, a salvação unicamente pela fé em Cristo. A gente tendo fé em Cristo seremos salvos. A terceira coluna está nos ensinando sobre a vinda de Cristo, que Ele virá com todos os anjos, com muita glória. Todas as pessoas da terra irão ver, até aqueles que mataram Jesus irão ver Ele voltando. A quarta coluna está falando sobre a questão da lei de Deus, os 10 mandamentos, a guarda dos 10 mandamentos. A quinta fala sobre que a igreja verdadeira teria o dom profético. O sexto fala sobre o verdadeiro dia de guarda, que é o sábado, e que essa igreja guarda o sábado. Deus discerniu desde a criação, antes da queda do homem, a entrada do pecado. A sétima coluna fala sobre a questão da pregação do evangelho, porque de acordo com Apocalipse 14, fala sobre a mensagem dos 3 anjos. E essa mensagem desses 3 anjos seria espalhada por todo o mundo. E também vê que nessa coluna a gente aprende que essa igreja é um movimento mundial. Então, não é só naquela localidade, mas a ação do evangelho para todas as pessoas. E o oitavo fala que a igreja teria uma alimentação saudável de acordo com a Bíblia. Então, essa aqui foi as 8 colunas da verdade que a gente aprendeu nesse vídeo. E não se esqueça que Deus está chamando para que cada um de nós venhamos se apoiar mais na Bíblia e encontrar a igreja que Deus quer que a gente esteja e ver se ela também está alicerçada na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários a sua pergunta. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem essas 8 colunas da verdade. Então até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!